Boa noite, sejam todos bem-vindos à Santa Missa. Intenções: pela passagem do aniversário de Manuel Brito de Oliveira, pelas almas do purgatório, pelo fim da pandemia. Celebramos o único Senhor, o único Salvador, e por isso é o único bom pastor. Ele cuida de nós e nos conduz à vida verdadeira. Ele cuida para que nós não percamos nas coisas que não nos são essenciais. Somente no caminho dele vamos encontrar a vida plena e a alegria sem fim. Ele deseja que sejamos de fato semelhantes a ele em tudo, pois seu desejo é que sejamos sua família. Fiquemos de pé para receber a equipe de liturgia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Nesse amor de Jesus é que nós queremos hoje reconhecer a sua misericórdia, pedindo o perdão de coração. Arrependidos, cantemos.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza hoje e sempre à vida eterna. Vamos com alegria louvar a Deus por nos ter dado Jesus, o bom pastor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. A palavra nos ensina a confiar no Senhor, o bom pastor, que busca nosso bem, seu povo amado. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel. É pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor.
A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. E melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dou vós graças ao Senhor, porque me ouviste, e vós tornaste para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor, e que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez aos nossos olhos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Vós sois meu Deus, e vós bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifesta, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Palavra do Senhor. O bom pastor dá vida por suas ovelhas. O Senhor esteja convosco. Por aclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, não é dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente.
Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavras de vida, palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto domingo da Páscoa é conhecido como o domingo do Bom Pastor, pois todos os anos a liturgia do quarto domingo da Páscoa nos leva a estarmos refletindo o capítulo 10 do Evangelho de São João, onde apresenta Jesus na figura do bom pastor, daquele que cuida, daquele que ama, que zela e ainda dá a sua própria vida para salvar as suas ovelhas. O Evangelho então apresenta Jesus como modelo do bom pastor para nós. Porque quando nós falamos de pastor, vem na nossa mente o bispo, padres, pastores de igrejas protestantes. Mas pastores são todos aqueles que assumem um serviço pastoral, uma responsabilidade, seja na igreja ou na sociedade, nas várias esferas da sociedade. Portanto, nós podemos dizer, pastor é o catequista, pastor é os governantes, pastores são os professores, pastores são os pais, pastoras são as mães. Pastores são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Mas Jesus é o bom pastor por excelência. Por isso Jesus, ele é um modelo do bom pastor para nós. Ele é o exemplo para nós. É por isso que Jesus deve vir em primeiro lugar na vida de cada um de nós. Jesus, sendo um pastor por excelência, ele não aceita ficar em segundo lugar em nossas vidas. Nós não podemos deixar de vir à igreja para ir jogar bola. Nós não podemos deixar de vir na missa para passear. Nós não podemos deixar de vir na missa para viajar. Deixar de vir na missa para cumprir esse ou aquele compromisso. Desta forma, a gente está colocando o bom pastor no segundo lugar nas nossas vidas. E Jesus não aceita mais ficar no segundo lugar. Eu recordo de um casal lá na Patagônia. Lembro desse casal, eu estava ali meditando e lembrei, veio na mente esse casal, porque eles estavam tentando uma reconciliação. Eles me procuraram, os dois. Aí a mulher só aceitava conversar com ele se fosse junto com o padre, né? Para poder ter a reconciliação. E naquele momento ali, ela virou para o companheiro dela e falou: eu só aceito voltar com você com uma condição. Se eu voltar para a igreja, se eu puder participar das missas, se eu puder viajar nessas caravanas, até esqueci o nome, que vai nas romarias, se eu puder ir nas romarias, se eu puder participar da Legião de Maria, só com essa condição eu aceito reconciliar com você, porque Jesus é que vem no primeiro lugar na minha vida. Assim diz aquela mulher. Jesus é que vem em primeiro lugar na minha vida. Ela entendeu que Jesus é o bom pastor.
Que Jesus que tem que vir no primeiro lugar na vida dela. Aí não está desfazendo do marido dela, mas o marido dela ficou no segundo plano na vida dela. Mas Jesus está no primeiro lugar. Significa, a gente entender melhor, que ele até então, quando estavam juntos, não permitia que a sua mulher participasse da missa. Aí hoje nós temos muitos maridos assim, que não gostam de rezar e ainda impede a sua esposa de rezar pela salvação da sua família. Está sendo então um mau pastor. Está sendo um mau pastor. Aí depois ele não entende, não compreende, porque os seus filhos se tornaram algo diferente daquilo que ele esperava. Porque não é modelo de santidade. Porque ele era pequeno, era tão bonzinho, depois cresceu, tornou assim. Porque aquela família não tinha Jesus como o bom pastor. E quando nós não aderimos, não acolhemos Jesus na nossa vida, na nossa casa, como o bom pastor, significa que o inimigo está tomando conta. Já abriu espaço para o demônio tomar conta daquela casa, daquela família. Que colocou Jesus no segundo plano, no segundo lugar. Por isso, Jesus é modelo de pastor. O evangelho que nós ouvimos hoje, estamos meditando, ele traz duas categorias de pastores: o bom pastor e o mau pastor. O bom pastor, como eu disse, é aquele que cuida, que zela, ama as suas ovelhas, ama o rebanho que o Senhor te confiou, os seus filhos, a sua família, seu esposo, a sua esposa, a nossa comunidade. Esse é o bom pastor que dá a vida, que luta contra as injustiças. Os nossos governantes deveriam, pelo menos, lutar contra as injustiças, contra os injustiçados desse mundo. Esse é o bom pastor. O mau pastor é aquele que não está nem aí para nada. Ele está preocupado com o seu próprio interesse. Ele não liga para a sua família. É por isso, quando a gente liga a televisão, nos telejornais, a gente liga e vê aquela triste notícia lá. E o padrasto espancou o filho daquela mulher, aquela criança de 5 anos até a morte. E ela não fez nada. Ainda ela sabendo que ele estava maltratando, espancando, batendo na criança, ela não fez nada. É um exemplo de mau pastor. Ou o pai que espanca, que abusa, que agride, também com palavras, é um mau pastor. É aquele que não tem interesse pelo rebanho. O mau pastor é também aquele que, ao invés de anunciar a palavra de Deus, ele vende a palavra de Deus. Ele está preocupado somente com o dinheiro. Ele vende a palavra de Deus. Ele está preocupado em extorquir os fiéis, as pessoas. Esse é exemplo do mau pastor. Não está nem aí para com a comunidade, com ninguém, nem com nada. Ele, ao invés de servir as ovelhas, ele serve-se das ovelhas. É exemplo do mau pastor. Então Jesus ainda vai dizer assim para nós nesse evangelho: tem muitas ovelhas que ainda não estão no meu redil, mas que ainda vão escutar a minha voz. Muitas ovelhas que ainda não estão no meu redil, mas que escutarão a minha voz. Jesus está falando daquelas pessoas que ainda precisam ser catequizadas, daquelas pessoas que ainda precisam ser evangelizadas para aderir à sua proposta de salvação, para estar aqui conosco, participando da missa,
para ouvir a sua voz. E é nós que somos também pastoras, não pastores por excelência, que eu já falei que Jesus é o pastor por excelência. É nós que, fazendo a vontade de Deus, é que nós que vamos estar conduzindo essas pessoas. É nós que devemos ir atrás. É nós que devemos evangelizar essas pessoas. E vocês podem perceber que eu sempre estou frisando nas missas, muitas das vezes, batendo nessa tecla. É lá, na nossa casa, é que tem pessoas que estão precisando ser evangelizadas. Tem pessoas que estão precisando escutar a palavra de Deus. Então, pessoas estão precisando rezar junto conosco. E aí é um desafio para nós, ser pastores no nosso lar. Ter a audácia de chamar a esposa, a audácia de chamar o esposo, os filhos para rezar. Aí eu dou um exemplo de de uma boa pastora também. Mais um caso lá da Patagônia. Essa mulher conversava comigo e ela me contava assim, que vivia brigando, mais de 27 anos casado com aquele homem, e vivia brigando com aquele esposo. Aí um dia ela falou, não, eu tenho que mudar essa situação aqui em casa. Não dá para ficar assim não. Muito tempo casado, a gente vive pé de guerra. Na hora de dormir, ela fez a proposta para ele. Vão rezar comigo o texto, antes da gente deitar? Primeiro instante, nos primeiros dias, ele foi colocando dificuldade. Não aceitava rezar o texto. Deitava, virava as costas para ela. Não estava nem ligando. Mas ela insistia. No outro dia, vamos rezar o texto hoje, antes de nós dormir? Pois hoje, sabe o que eles estão fazendo? Rezando de joelho, em pé da cama o texto, antes de dormir os dois. Hoje ele é fiel. Esse é também um exemplo de uma boa pastora. Pessoas que estão fazendo a vontade de Deus na sua casa. Que nós desistimos tão fácil da nossa família. Eu falo e repito, a nossa facilidade de ir na casa do outro é mais fácil. De falar de Jesus para o outro, que não mora comigo. Porque na nossa casa nós temos uma grande dificuldade de agir como bons pastores de Jesus na nossa casa. Temos grande dificuldade de rezar com a nossa família. Parece que nós temos vergonha de evangelizar no nosso lar. Vergonha de assumir o nosso batizado. De dizer que de fato somos cristãos seguidores de Jesus. E nessa casa Jesus reina. De dizer, nessa casa é a casa de Deus. É nessa casa vive a oração. E chamar os irmãos, a família para rezar. Temos dificuldade de ser pastores no lar. Então assim, nós devemos avaliar a nossa vida para sabermos se nós estamos sendo bons ou maus pastores. Devemos fazer uma avaliação da nossa vida. Como estou sendo o pastor ou pastora? Como estou sendo? Faça uma avaliação naquilo que você assumiu, no compromisso que você assumiu na comunidade, compromisso que você assumiu com Deus, no casamento, no matrimônio, na casa, nas pastorais, no exercício, no serviço, no trabalho, como eu disse, como governantes. Como estou sendo pastor naquilo que o Senhor, no compromisso que o Senhor me deu. Como eu estou sendo pastor. Pedro, então, nessa primeira leitura, ele nos ensina a sermos bons pastores, porque nessa leitura ele age como um bom pastor. Nessa primeira leitura, Pedro, ele está enfrentando os lobos, defendendo as ovelhas. E ao mesmo tempo ele está fazendo a vontade de Jesus, que é o pastor por excelência. Pedro, então, nessa leitura, nos ensina a sermos pastores autênticos. Sermos pastores autênticos, coerentes com a palavra de Deus, na defesa do rebanho, da nossa família. A gente é tão assim, desinteressado muitas vezes com a comunidade. A gente vê o lobo chegando, ao invés de a gente defender a família, defender a comunidade,
A gente faz é somar junto com o lobo para destruir o que tem. A gente escuta um ou outro falando mal da comunidade, às vezes falando mal do padre, ao invés da gente defender, a gente desce a lenha junto com ele, nós estamos ajudando o lobo a destruir aquilo que nós temos. Nós temos que ser como Pedro, defender o rebanho que o Senhor nos confiou. Pedro não tem medo, né, de perder a própria vida ali, defendendo o rebanho dos maus pastores que estão ali. Ele não tem medo de sua vida estar sendo ameaçada, mas ele não se cala para defender as ovelhas que precisam da proteção, da nossa ajuda. Defenda também a sua família, defenda também o seu lar, defenda também a sua comunidade, a sua igreja. Defenda o seu pastor. O bispo é o pastor da diocese, o padre é o pastor da paróquia, o pai e a mãe são os pastores no lar, no seio da família. Já essa segunda leitura nos mostra o grande amor que Deus tem para com cada um de nós. A segunda leitura, nos dando o seu Filho como um exemplo de pastor para nós. Um exemplo de pastor. Com Jesus, nós deixamos de ser ovelhas. Com Jesus, nós deixamos de ser ovelhas e passamos a sermos filhos. Nós passamos a sermos filhos de Deus. Com Jesus, o pastor por excelência. Que nós possamos hoje olhar para Jesus e seguir o exemplo desse bom pastor. Que nós possamos cuidar, zelar do nosso povo, principalmente dos mais pobres, dos mais sofredores da nossa comunidade. Assim seja. Amém. Vamos em pé, vamos professar a fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Pai, recordamos vossa aliança de amor para conosco, por meio do vosso Filho Jesus, com humildade e confiança, vimos pedir vosso auxílio divino. Ouvi-nos, Senhor nosso Deus, a cada prece iremos dizer: Senhor, bom pastor, guardai-nos em vosso amor. Senhor, bom pastor, guardai-nos. Senhor, bom pastor, conduzi vosso povo no caminho da paz e na pertença de vosso reino. Nós clamamos com fervor. Senhor, bom pastor, guardai-nos em vosso amor. Deus da vida, fazei com que sejam curadas as feridas provocadas pela exclusão e desprezo, pela opressão e ganância em vossos filhos e filhas. Nós clamamos com fervor. Senhor, bom pastor, guardai-nos em vosso amor. Pai Santo, não nos deixeis nos perder no meio das adversidades e pluralismo de ideias, mas buscar o que nos é essencial para viver com dignidade. Nos clamamos com fervor. Senhor, bom pastor, guardai-nos em vosso amor. Senhor, acolhei e animai a juventude e as crianças, as famílias e nossas comunidades, para que vivamos unidos e na força da esperança. Nós clamamos com fervor. Senhor, bom pastor, guardai-nos em vosso amor. Aceitai, Senhor Deus, nossos rogos e conduzi-nos por vosso Filho, o bom pastor que nos deu a vida e a redenção.
vós que viveis e reinais pelos séculos sem fim. Amém. Liturgia eucarística, façamos o nosso ofertório material, o nosso ofertório espiritual, cantando. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegramos por estes mistérios pascais, para que nos renove constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Demos graças ao nosso bom Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade junto de vós, é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. E vivo, imolado já não morre, e morto e vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos, todos os santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dai
vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir o vosso povo, para que os ofereça em toda a parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, aumentai a minha fé. Amados irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória do vosso Filho e da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma perfeita oferenda para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo José, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reúne em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado Seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós que é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissertes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos ou rezemos o Cordeiro. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós convidados para a ceia do Senhor. É Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado desse mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei O salvo. corpo e o sangue de Cristo nos guarde até a vida eterna. Amém.
voltará. Nada na nossa vida faltará se a gente aceitar, aderir Jesus como pastor das nossas vidas. Ainda que caminhamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor é conosco se nós aceitarmos Jesus como nosso bom pastor. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes, pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Tem algum aviso? Tem aniversariantes de nascimento, casamentos, se tiverem, vem aqui à frente, que nós cantaremos para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com as vossas vidas, e de em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Só um aviso, nós não estamos mais, não é mais preciso marcar os nomes para participar das missas, né? Então assim, pode estar participando, mas com as proteções que nós já temos, né? Que é a máscara, o álcool gel, só isso. Que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Tudo que é velho
que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Ei, ei, ei. Que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas.